Atenção, estudantes de toda a ETEC para o top de 5 segundos. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Mais ETEC News e hoje é do estúdio direto para as telinhas da Netflix. Eu me chamo Júlia e nós viajaremos juntos para um país asiático que possui uma numerosa população e uma grande diversidade cultural, étnica e religiosa. A Índia, ou República da Índia, possui um território que abrange cerca de 3,3 milhões de quilômetros quadrados, pertencente ao BRICS, que é um agrupamento formado por 5 grandes países emergentes, dentre eles o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, que juntos representam cerca de 42% da população, 23% do PIB, 30% do território e 18% do comércio mundial. Sem mais delongas, vamos começar a falar da Índia pela educação. Cauane, é com você. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Cauane Filgueira e eu vou falar um pouco sobre a educação na Índia. A Política Nacional de Educação de 1986 e o Programa de Ação POA de 1992 dispunham sobre educação gratuita e obrigatória para todas as crianças menores de 14 anos antes do século XXI. O governo comprometeu-se a 6% do Produto Interno Bruto, PIB, para a educação, sendo que metade disso seria gasta na educação primária. As despesas com a educação em porcentagem do PIB também aumentaram de 0,7% em 1951 e 52 para cerca de 3,6% em 1997 e 98. O sistema escolar na Índia tem 4 níveis: fundamental inferior, fundamental superior, médio e médio secundário. Os alunos têm que aprender um currículo comum em grande parte, exceto nas mudanças regionais na língua materna. Existe uma certa especialização no nível médio secundário. Os alunos são capazes de aprender 3 idiomas, a saber, inglês, hindi e sua língua materna, exceto em áreas onde o hindi é a língua materna e alguns fluxos como discutido a seguir. Existem principalmente 3 fluxos na educação escolar na Índia. 2 deles são coordenados a nível nacional, dos quais um está sob o Conselho Central de Ensino Secundário, CBSE, e foi originalmente destinado a crianças de funcionários da administração central, que são periodicamente transferidos e pode ter que se mudar para qualquer lugar do país. Uma série de escolas centrais, chamadas de Kendriya, foram estabelecidas para propósito em todas as principais áreas urbanas do país, e elas seguem um horário comum, de forma que um aluno que passa de uma escola para outra em um determinado dia dificilmente verá qualquer diferença no que está sendo ensinado. Um assunto, estudos sociais, que consistem em história, geografia e cívica, é sempre ensinado em hindi e outros assuntos em inglês nessas escolas. Segundo o esquema central, o Certificado Indiano de Ensino Secundário, ICSE, parece que foi iniciado como substituto para o Certificado de Cambridge School. A ideia foi discutida em uma conferência realizada em 1952 sob a presidência de Maulana Abul Kalam Azad, então ministro da Educação. O objetivo principal da conferência foi considerar a substituição do exame de certificação de Cambridge School no exterior por um exame da Índia. Agora, dando continuação ao nosso documentário, vamos falar um pouco sobre a política da Índia. E para isso, damos boas-vindas ao Thomas. Seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde, Júlia. Muito obrigado pelas boas-vindas. Boa tarde também a você que acompanha o nosso canal. É uma honra estrear nesse programa falando da política da República Indiana. Eu sou o Thomas Monteiro, falando diretamente da sede do Mais ETEC News. A Índia, também conhecida como Bharat, é uma união de estados. É uma república democrática secular socialista soberana, com um sistema parlamentar de governo. A República é governada nos termos da Constituição da Índia, a qual foi adotada pela Assembleia Constituinte, que entrou em vigor somente em 26 de janeiro de 1950. A Constituição prevê uma forma parlamentar de governo, que é federal, em estrutura com características unitárias.
O chefe constitucional do Executivo da União é o presidente. De acordo com o artigo 79 da Constituição da Índia, o Conselho do Parlamento da União consiste no presidente e em duas casas conhecidas como Conselho de Estados, Rajya Sabha, e o Conselho do Povo, Lok Sabha. O artigo 74, em seu primeiro parágrafo na Constituição, prevê que haverá um Conselho de Ministros, tendo o primeiro-ministro como seu chefe para auxiliar e aconselhar o presidente, que exercerá suas funções de acordo com o seu conselho. O verdadeiro poder do executivo é, portanto, investido no Conselho de Ministros, com o primeiro-ministro como seu chefe. Os líderes atuais que atuam no poder são o presidente Ram Nath Kovind, atuando no governo desde 25 de julho de 2017 pelo partido do BJP, e o primeiro-ministro Narendra Modi, atuando desde 26 de maio de 2014, sendo reeleito atualmente pelo partido também do BJP. Vamos entender um pouco mais sobre esse governo parlamentarista que rege a atual política da Índia. O poder executivo, cujo presidente é o chefe de Estado e é eleito indiretamente para um mandato de 5 anos, por um colégio eleitoral, constituído de membros eleitos das duas câmeras do parlamento e das assembleias legislativas de cada estado e território da Índia, ou seja, é diferente do Brasil, não é o povo quem escolhe o presidente. O primeiro-ministro é o chefe do governo. Ele é escolhido pelos membros do Lok Sabha, a Câmara Baixa, pertencentes ao partido da maioria, no segmento das eleições legislativas para um mandato também de 5 anos. É o presidente quem, com recomendação do primeiro-ministro, aponta o gabinete de governo. Agora, o poder legislativo. O legislativo indiano é bicameral. O parlamento é constituído pelo Conselho de Estados e pela Casa do Povo, sendo, respectivamente, Rajya Sabha e Lok Sabha. O Conselho dos Estados tem 245 assentos, com membros cumprindo do mandato de 6 anos, enquanto os 543 membros da Assembleia do Povo cumprem um mandato de 5 anos. Esse foi o programa sobre a política. Muito obrigado e até logo. E para falar de saúde, nós convidamos a Maju. Seja muito bem-vinda. O sistema de saúde na Índia é essencialmente responsabilidade de cada estado, o que significa que o governo federal não tem influência direta sobre as condições no sistema de saúde destes. Isso leva críticos a observarem que, pelo fato de não existir nenhum órgão federal estruturando o sistema de saúde, este se torna extremamente confuso, inabilitando o governo a desenvolver sistemas de saúde que condizem com os objetivos de desenvolvimento econômico do país. Agora, vamos discutir um pouco sobre a economia da Índia. Seja muito bem-vinda, Rafaela Diniz. Atualmente, a economia da Índia é emergente. Ela possui a segunda maior população do mundo, ficando atrás somente da China, e o desenvolvimento econômico indiano está entre um dos maiores do mundo atualmente, com um crescimento do PIB em 10% anuais. Porém, uma infraestrutura insuficiente, uma burocracia pesada, altas taxas de juros e uma dívida social elevada, como pobreza rural, significativo analfabetismo residual, sistema de castas, corrupção, clientelismo e etc. A economia do país está constantemente sufocada, mas ela tem crescido muito, devido às multinacionais que se instalaram por causa do elevado número de mão de obra barata e o enorme mercado consumidor. A Índia se destaca na produção industrial de tecnologia, pois é grande produtora de eletroeletrônicos, agroindustriais e informática. Ela é a maior produtora de softwares do mundo. Sem contar que o país possui uma grande representatividade na produção industrial de base, como textil, siderúrgica e química. A Índia possui posicionamento de destaque no BRICS, tornando-se um parceiro comercial cada vez mais importante. O país mantém um forte diálogo nesse ambiente com diversos temas, principalmente em segurança e defesa regional e questões de direitos humanos. Por causa de sua projeção internacional, pode-se perceber características da cultura indiana interpenetrando o cotidiano das demais nações. Assim, a mudança da participação da Índia no agrupamento dos BRICS tem se tornado mais ativa, se compararmos ao momento de formação dessa grande parceria. O PIB da Índia em 2018 foi de 2 trilhões e 720 milhões de dólares.
A projeção de alta em 2019 foi de 6,1%. A capital da Índia é Nova Delhi e a moeda é a rúpia. Para falar de cultura, convidamos Kaique Queiroz. Vamos falar um pouco sobre os costumes dos indianos com Pedro Lucas. As religiões indianas são hinduísmo, budismo, jainismo e sikhismo. O hinduísmo é das religiões que compreende o maior número de adeptos no mundo. As casas indianas costumam ter um santuário onde os atos de adorações envolvem oferenda de incenso, flores e frutos aos deuses. Na arquitetura, vemos a importância das crenças religiosas através dos templos, que vêm em várias cores, alguns dos quais com estátuas de deuses hindus, mas há traços também da cultura muçulmana. Na arquitetura indiana, por exemplo, o Taj Mahal. O casamento indiano é uma festa que dura o dia inteiro, e a noiva se prepara durante uma semana. Suas mãos, pés e braços são tatuados com as letras do nome do seu noivo. E a noiva não se veste de branco, mas sim de roupas bastante coloridas, especialmente vermelho. A gastronomia indiana se caracteriza pela diversidade das especiarias e pelo abundante uso de frutos secos. A maior parte dos indianos não comem carne de vaca, porque lá esse animal é sagrado, e a bebida preferida é o chá.